Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente administrativo. Isso mesmo, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 4 do nosso material, então preste atenção que tem muitos assuntos interessantes para vocês. Vamos entender agora um pouquinho o que a gente discutiu no conteúdo anterior. Isso mesmo, vamos entrar na hora da revisão. Olha só, no conteúdo anterior nós vimos técnicas da excelência do atendimento pelo telefone, seja na recepção, seja na execução de uma ligação. Vimos que o contato feito pelo telefone deve ser tão profissional quanto presencial, pois representa a empresa e os valores que a empresa passa para os seus clientes. No conteúdo de hoje, na aula de hoje, vamos rever as estratégias de atendimento ao cliente, para tanto tratarmos de assuntos como linguagem corporal, que revela as informações não verbais sobre a comunicação ao cliente e suas necessidades e importância no atendimento. E também vamos entender um pouquinho sobre a comunicação não verbal, que você vai entender também o que é isso. Que muitas vezes fazer a linguagem do cliente, fazer a linguagem da pessoa que está na frente, é uma questão de percepção. E vamos entender um pouquinho o que é isso. Então vamos entender a comunicação verbal e não verbal e tudo aquilo que está envolvido nesse processo, para justamente melhorar as suas técnicas na hora de atender um cliente e trabalhar na área de vendas. Então fale-me para que eu te veja. É um discurso grego. Muitas vezes a gente tem que ouvir mais, ou melhor, sempre ouvir mais, para poder a gente construir um entendimento da necessidade real do nosso cliente. O que não se comunica se trompica. Olha só, informações, 70% da comunicação é não verbal, ou seja, por meio de gestos, expressões faciais. Ao transmitir uma informação, 7% é direcionado para a fala, ou melhor, para a palavra. 38% fica por conta da voz, a voz, 55% pela expressão corporal. Como pode ver, a expressão corporal vale muito. Você quer falar alguma coisa, mas a seu semblante diz outra. Isso que acaba sendo uma coisa negativa na hora do atendimento. Então, comunicar é realmente não se trompique, não se complique. Você, não entendi porque ele foi ignorante comigo. Eu atendi tão bem, mas a expressão facial sua não representou isso. Então, cuidado com o medo. O medo no atendimento, o medo das ações, ele prejudica muito. E vamos entender isso. Vença a si mesmo e terá vencido o seu próprio adversário. Olha que provérbio japonês maravilhoso. Não tenha medo de falar ao público. Para superar esses obstáculos, primeiro passo é aprender a controlar o nervosismo. Muita gente fica nervoso. Até eu passei algumas atividades aí para a gente gravar vídeo, mandar, mas muita gente ficou nervoso demais para poder fazer isso. Você tem que vencer, não é para os outros, é para si mesmo. Eu lembro que quando eu fui falar em público, para as pessoas, eu ficava olhando assim para a parede para poder falar, porque eu tinha uma vergonha. Se eu olhasse para alguém, meu Deus do céu. Então eu conseguia criar estratégias para conseguir falar em público. Depois aí eu consegui resolver essa dificuldade. E eu fico nervoso muito, para falar com as pessoas, para comentar. Recentemente fiz alguns processos, fiquei nervoso, mas a gente tem que superar. Eu tenho que superar aquilo que eu construí de bloqueio a mim mesmo, para poder fazer um bom trabalho, um bom atendimento. Você pode perceber o efeito do medo quando de forma involuntária começa, por exemplo, a fumar demasiadamente, roer as unhas, ficar inquieto com as pernas, perder a concentração diante de quem está falando com você, entre outros efeitos. Muita gente ficou mexendo o cabelo, passando aqui, olhando as unhas, roendo. Isso o entrevistador percebe que é nervosismo e a gente releva algumas coisas, mas você tem que superar o medo. Como é que você vai trabalhar com o cliente? Como é que você vai trabalhar com pessoas? O medo é normal. O medo é muito bom ter medo. Se não fosse o medo, eu atravessaria a rua correndo. Eu tenho que ter medo que o carro vai bater em mim, que vai acontecer alguma coisa. O medo é nosso limitador, mas o medo não pode nos controlar. Nós temos que vencer
o medo. E o medo, de novo, não é ruim, ele é bom. Mas ele é bom para ser o limitador de alguns impulsos que nós fazemos, entendeu? Controle o medo, relaxe seu corpo, relaxe o corpo, foque o pensamento no seu objetivo, imagine o seu fracasso, né? A voz, o principal instrumento da comunicação é a voz, um tom sonoro, agradável, leve, claro, faz com que o público aprenda, ele prenda a atenção. Consequentemente, resulta numa satisfatória recepção da mensagem. Quando você fala gritando, nervoso, trêmulo, ninguém vai prestar atenção. Então tem um tom, um timbre único, harmonioso das palavras, para poder você conseguir desenvolver seus conhecimentos. A dicção, né, a articulação das palavras de forma clara, entendível não para você, mas para os outros. Pronuncia elas, né, com a dicção entre vocais e consoantes. Trabalhando bem a dicção é possível ser compreendido, mesmo falando com voz baixa. Sinal enfático, frases sobre esse tema aí. Você abriu a lata. Olha o vermelho que eu vou tentar fazer. Não sei se eu vou conseguir. Você abriu a lata? Responda. Resposta sugerida, né? Sim, eu abri. Você abriu a lata? Olha só, quando eu foco o tom maior da frase na palavra, você vai dar uma resposta diferenciada. Você abriu a lata? Sim, abri. Você abriu a lata? Abri a lata, né? Então ele é diferente. Olha só, você abriu a lata? Resposta sugerida: sim, foi eu que abri a lata. Então, quando você faz um foco maior na palavra dentro, né, da sua articulação, né, daquilo que você quer focar, é melhor. João, você abriu a lata? Qual é o foco da palavra? A lata. João, você abriu a lata? O que foi? Você quer o que com João? João, abriu a lata. Abriu o quê? Você vai focar mais naquela palavra a qual você está dando foco. Isso são estratégias e técnicas também. A mesma coisa na hora de uma venda, quando eu falei, tenho vários computadores maravilhosos. Tem um computador muito bom para desenvolver uns trabalhos. Tem um computador que vai desenvolver bastante isso para o senhor. Então ele vai ficar computador. Então ele vai entender aquilo que você direcionar. Você que vai conduzir a negociação e a fala e a discussão, entendeu? A expressão corporal, a voz é a palavra da expressão corporal. Juntas são responsáveis pela transmissão da mensagem ao público. Olha só, o cara é de espanto. Ele, rapaz, eu quero ver o que ele está lendo aí, está tão espantado, encantado, né? Então isso dá vontade. Você está falando com o cliente está com a boca aberta, está entusiasmado, o cara vê lá de fora e diz, eita, rapaz, ele está o que vendo ali que ele está tão feliz? Eu quero também, ele vai atrás. Você que conduz o processo. Outra coisa, a higiene transmite uma aparência limpa, saudável, apresentável, respeitosa ao público. Por isso, cuidado com a sua apresentação física, cabelo, maquiagem, no caso das mulheres, barba parada, no caso dos homens, unha tratada, né, arrumada, o vestuário, esteja sempre certo que você terá que aparecer mais do que a roupa. Eita, aquela roupa extravagante que as mulheres botam aquele decotão, os caras não sei o que. Então, rapaz, você tem que aparecer mais do que a sua roupa. Não é a sua roupa que vai ser comprada, mas sim o profissional a qual ela está, né? Então tenha cuidado, né? Seja apresentável. Não queira vender o corpo, fazer com que o seu corpo seja o cartão de visita. O cartão de visita tem que ser o seu intelecto, a sua vontade, o seu conhecimento. O objetivo nesse caso é transmitir uma postura equilibrada entre a boa preparação do vestuário, da higiene, dos conhecimentos, porque você tem que entender que você foi preparado.
nos mínimos detalhes para poder fazer o melhor. Como dizer não ao cliente? É uma situação que o pessoal tem. Vou dizer não ao cliente, nunca diga não ao cliente. Eu já tive clientes que dizem assim, olha, eu vou levar e não vou pagar. Vou dizer, não, você não vai levar e não vai pagar. Eu não falei não. Você não pode dizer não ao cliente, então ele vai levar de graça? Então é muito relativo isso. Eu tenho que saber como dizer não. Quando não puder aceitar um pedido do cliente ou tiver que modificar um acordo feito, o atendente deve explicar a razão, demonstrar empatia, dar soluções ao cliente. Não só dizer não. Por que não? Eu tenho que explicar, ó, senhor, infelizmente, temos tal situação, é norma da empresa, tal coisa. Eu tenho que saber explicar, né? Infelizmente, me desculpe, eu trabalho aqui, eu sou só funcionário, mas são normas da empresa para melhor atender todo mundo. Então me compreenda, me entenda. Essa tem que ser a fala, para poder o cliente não sair como não tendo aquilo que ele quer ou que o atendimento não foi bem feito. Mas eu tenho que fazer o máximo para encantá-lo, mesmo na hora de dizer um não. Lidando com situações difíceis. Para lidar com clientes alterados, né, é preciso primeiramente entender seus motivos do ponto de vista profissional. As ações diante da situação podem ser: ouça o cliente, mostre a ele que você entendeu seus motivos, explique os fatos, seja profissional, agradeça o cliente pela atenção. Não seja irônico, ok? Muito obrigado, viu? Não seja irônico, cuidado. Não, senhor, muito obrigado. Né? Estamos aqui, olha a expressão, estamos aqui sempre para melhor atender o senhor. Mas o senhor tem que entender que nós temos várias situações da empresa que tem que ser seguida. É uma norma, é um estatuto, onde temos que seguir a CLT, né? Temos que seguir o Código de Defesa do Consumidor. E o senhor, como uma pessoa, né, conhecedora das normas e regras, o senhor compreende isso. Normal, profissional, ok? Alguns elementos são fundamentais para o sucesso. Para o sucesso da sua profissão, você tem que ser apaixonado pelo que faz, tem que ter disciplina, tem que ter perspectiva, tem que ter coragem em acertar, em errar, e tem que ter muito respeito a si mesmo e aos outros, ok? Tenha essa gama, né, de elementos, se fundamente cada vez mais para poder você fazer o melhor. Você tem que entender que ter paixão pelo que faz, né, vai te ajudar a fazer algo de forma mais eficaz, mais eficiente. Saber a hora de fazer, o momento de fazer, de se qualificar, de buscar, de desenvolver, ver as perspectivas para uma situação melhor futura, né? Coragem de inovar, de buscar, de criar, né? E respeitar tudo e a todos, né? Então, pessoal, vamos entrar aqui na hora da revisão para entendermos o que nós discutimos no conteúdo de hoje. Então, vimos como é importante controlar o medo, o que ele influencia no bom atendimento, o que é comunicação verbal e não verbal. Vimos elementos importantes para ter um bom sucesso, aquilo que é importante nós desenvolvermos para fazer cada vez mais um bom atendimento, com eficiência, com eficácia, com zelo, saber como dizer não a um cliente, saber como o que entende um cliente insatisfeito, né? Veja aí no teu conteúdo que temos vários exemplos, várias situações muito boas para você desenvolver cada vez mais o teu saber. Mas isso é uma preparação constante, não tem uma fórmula mágica para isso. O dia a dia vai te ensinar a como agir, como se comportar, como desenvolver. No próximo conteúdo, nós vamos ver, vamos ter uma avaliação e um resumo de tudo que nós vimos sobre atendimento ao cliente. Nós vamos fazer uma revisão, vou passar uma atividade para vocês. Então, até quem já perdeu os outros conteúdos, essa é uma grande oportunidade de a gente estar revisando tudo e fazendo uma situação muito boa, né? Que a gente vai estar debatendo alguns fatos, algumas situações que aconteceram, né, no decorrer desses conteúdos. Então, se prepara, né, para esse momento, né, prepara um tempinho, porque pode ser a grande oportunidade de você colocar em dia tudo aquilo que você perdeu por alguma situação aí adversa, ok? Então, na atividade de hoje, eu pedi para vocês falarem
né, o que é comunicação verbal e não verbal, quais são os elementos, fundamentais para o sucesso, como dizer não ao cliente e como podemos controlar o medo no atendimento ao cliente, né? Como eu controlo esse medo no atendimento ao cliente? Como é que eu faço isso? Como é que eu supero isso? Eu lembro que quando eu trabalhei numa loja de magazine, quando o cliente chegava perto de mim, eu tinha um medo, eu corria para a reserva com medo de atender o cliente, né? Mas isso aí foi superado, né? Isso foi vencido. Pelo contrário, eu via lá o cliente, eu ia lá perguntar se ele queria alguma coisa, se ele estava precisando. Eu observava quando ele estava olhando assim para um lado e para o outro, ele está querendo alguma coisa, eu ia lá, prestava atenção, fazia o melhor possível para ele sair realmente encantado, ele sair satisfeito. Esse é o nosso papel. Pessoal, muito obrigado pelo conteúdo de hoje. Nós vamos cada vez mais aprender dia a dia, né, com os nossos erros, nossos acertos, mas a gente tem que tentar vencer o medo e superar as dificuldades. Meu nome é Charlton Vasconcelos e até o próximo conteúdo.